Uma situação interessante vivida por Zuleika, que é uma duper, faz parte da minha comunidade. O que é que houve? Ela conheceu um cara, no primeiro momento o achou interessante, saíram, o encontro foi bacana, depois foram tomar um sorvete, tudo seguia muito bem, até que começaram uma pequena discussão quanto à localização de algo. Ela dizia que ficava em determinado local e ele dizia que ficava em outro. No centro da discussão, ele disse para ela: "Tu és louca? Tu és louca? Como é que tu imaginas que isto fica ali? Tu és louca? Só pode ser louca", enfim, algo mais ou menos assim. E ela se incomodou bastante com aquilo, exigiu que ele lhe respeitasse, ele tentou se desculpar, mas enfim, ela disse que sequer tinha intimidade para tanto, e o encontro azedou a partir dali até que acabou. Bom, isto vale a pena uma análise. Por quê? Porque este tipo de coisa acontece bastante. Uma pessoa ter uma atitude grosseira em relação a outra é bastante comum. A grande questão é, vale a pena que nós nos incomodemos sempre que uma pessoa for grosseira? Ou será que todas as grosserias, aquelas que nós identificamos, elas justificam que nos afastemos daquela pessoa que foi grosseira? Eu vou dizer o que eu penso, né? Vocês não precisam seguir, porque a análise que eu vou fazer neste vídeo não é exatamente uma análise científica, é uma análise talvez até de cunho bastante pessoal. Então, o que eu penso? Muitas coisas que são consideradas desrespeitosas, que são chatas, sem dúvida alguma, elas não têm uma intenção de desrespeitar. Elas são maus hábitos, são grosserias, comportamentos que são adquiridos, às vezes, por educação ou por convivência. A pessoa que faz, ela não tem consciência, a verdade é esta, que aquilo tem um potencial de fato, incomodar. Por quê? Porque, às vezes, aquilo é tão presente na vida dela que realmente não tem como ela se certificar de que em outros círculos, diante de outras pessoas, seria algo de fato incômodo. Então, dizer algo assim, mais ou menos, né? Tu és louca. Ah, isso é loucura, pô. Tu és louca. Às vezes até um tom mais agressivo, porque tem pessoas que são mais ríspidas. Ah, isso é loucura. Tu és louca. Né? São, de fato, coisas bastante comuns. Eu estou dizendo que devem ser admitidas a qualquer custo? Não, não é o que eu estou dizendo. Estou dizendo que nem sempre a intenção é ruim. E aí, o que acontece é que tem coisas que podem ser muito chatas, que podem parecer muito grandes, mas que, apesar de parecerem chatas e de causarem um incômodo muito grande, elas não são tão sérias assim, ou tão difíceis assim de serem combatidas. Como eu disse antes, são simples maus hábitos, são coisas que foram adquiridas e que a pessoa mantém, até porque não tem tanta consciência assim. Então, é algo perfeitamente passível de modificação. É fácil, basta dizer para o outro: olha, não gosto disso, não estou acostumada, enfim, né, não faz mais isso, dessa vez eu vou perdoar, mas não continua. Então, esse simples feedback, quando a coisa não é intencional, não é uma maldade, já dá um estalo ali que faz com que a outra pessoa, que tem esse comportamento de uma forma muito espontânea, ela comece um processo de vigilância. Ainda haverá deslize? Sem dúvida alguma, porque se livrar de um hábito é algo difícil, mas dá pelo menos para notar que a partir da advertência, o outro, né, começou a tentar, a se esforçar, e pela repetição, a pessoa muda. Por outro lado, é bom entender que este tipo de coisa é comum, porque se nós acharmos assim que tudo é um desrespeito consciente, porque a pessoa, sei lá, se julga superior e quis deliberadamente nos maltratar, o que acontece é que situações simples se transformam em ativadores de mal-estar. Aí acontece e, de repente, gera, né, um incômodo para além da conta, e aquilo, enfim, se estende, e no final das contas tudo desanda, fica muito ruim, e a motivação foi muito, né, insignificante, não justificaria. Então, é interessante que nós consigamos ver as coisas tal como são,
para que elas não gerem um efeito muito maior do que elas deveriam. Então, achar que é uma grosseria, que uma grosseria é incômoda e não gostar, tudo bem. Abrir um mal-estar muito grande por conta de uma grosseria já não é legal para aquele que se sente atacado, porque ele vai perder tempo, ele vai acumular energia negativa, enfim, porque não é gostoso e, bom, e porque também vai ficar vulnerável, porque afinal de contas, né, tudo depende muito dos hábitos das pessoas e as pessoas, elas têm formações completamente diferentes. Então, fatalmente nós vamos encontrar pessoas que têm hábitos diferentes daqueles que nós temos, que vão fazer coisas que são incômodas, e se todas essas coisas elas nos causarem um dano muito grande, nós ficaremos muito mal. Então, é muito importante entender que nem tudo aquilo que nos desagrada foi feito com uma intenção maligna. É simples diferença. E entendendo isso, nós ficamos um pouco mais impermeabilizados. É mais fácil lidar e até mesmo corrigir. Mas lá no meu outro canal, eu vou fazer um vídeo sobre este assunto, chamado As Microdinâmicas das Relações, aprofundando um pouquinho o esquema psicológico por trás disto tudo. Eu vou deixar o link aqui, se tu quiseres assistir, vou gostar bastante, acho que vai valer a pena para quem se interessa por este tipo de tema. Por fim, eu só te peço que tu deixes o teu like aqui. Um grande beijo, até mais.